Eu deveria fazer um personagem, aquele torcedor empolgado, que não desiste nunca, que nunca vai abandonar, mas eu prefiro ser sincero e racional com vocês. Hoje eu vou tentar mostrar o tamanho do buraco onde a gente está enfiado, porque só com esse diagnóstico a gente vai poder sair dele. Já saímos outras vezes, talvez nunca estivemos tão ameaçados, mas precisamos, antes de um otimismo burro, precisamos saber a realidade e a partir dela poder agir. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju e hoje vamos falar de 4 fatores que indicam que o Confiança vai cair para a Série D de 2025. Vá deixando seu like aí, eu não tenho nada a ver com a fase do time e se puder considere aí pagar um cafezinho para mim todo mês, você se torna membro do canal e participa do nosso grupo de WhatsApp especial, beleza? Então vamos lá, o que está acontecendo com Confiança? Bem, o primeiro fator para o Confiança estar às portas do rebaixamento é o fato que a gente perdeu a fase boa da tabela. Toda competição, quando a gente pega a tabela para analisar, tem um momento que a tabela tá bom e tem um momento que a tabela tá ruim. A gente está justamente no momento que a tabela tá ruim e a gente precisa fazer muitos pontos com isso. Nós somos lanternas nas últimas 8 rodadas. Se não fosse 4 pontos nos 2 primeiros jogos, metade do que a gente tem hoje, com um empate com Londrina e a vitória sobre o São José, a situação estaria muito pior, mas muito pior mesmo. Além disso, olhando a tabela, faltam 9 jogos. 4 desses jogos são contra times do G4 neste momento da competição. Volta Redonda, Atlético, São Bernardo e Botafogo. Contra os times do Z4, que seria teoricamente mais acessível, nós só temos um único jogo, que é um jogo atrasado contra o Caxias, que também está aí nessa briga com a gente para não cair. Além disso, nós temos um ponto apenas em 4 partidas dentro dos jogos dentro do Nordeste, que foi um empate com o ABC em casa. De resto, nós perdemos para o Floresta, perdemos para o CSA e perdemos agora para o Náutico. Em termos de comparação, o ano passado nós fizemos 28 pontos na Série C. 16 desses 28, bem mais da metade, bem mais não, mas mais da metade foram conquistados somente com adversários aqui do Nordeste. Inclusive, nós não perdemos um jogo sequer naquela edição contra times nordestinos. Se esse ano, faltando 3 jogos, a gente for perfeito, a gente vencer os 3 jogos aqui dentro da região, a gente chega no máximo a 10 pontos conquistados. Então, a parte boa da tabela, times acessíveis, times que a gente costuma jogar, times da parte de baixo da tabela, a gente perdeu. Além disso, ainda ressuscitamos 3 adversários diretos: Floresta, CSA e Náutico. Ou seja, em termos de tabela, a situação do Confiança ela é dramática. O segundo fator é que perdemos o chamado fato novo. Toda a temporada, a maioria dos times em crise, e o nosso time tende a estar sempre em crise por N questões, você muda o treinador porque vem aquele discurso. Não, a gente não pode mudar o elenco inteiro, muda só uma peça, que é o treinador. Tem dado certo com Confiança, as últimas 2 temporadas da Série C deu certo, mudamos para Eutrópio, deu certo, nos livramos do rebaixamento, mudamos para Luizinho Vieira e quase conseguimos pegar a G8, e dessa vez nós mudamos para Mazola, só que o efeito do fato novo não aconteceu de imediato. Mazola chega com 2 jogos até acessíveis em termos de tabela, 2 times em crise, 2 times nordestinos. Como eu falei no tópico anterior, a gente tem costume de jogar, tem costume de vencer, e nós perdemos. Perdemos para um CSA zumbi em casa e perdemos para o Náutico, estando na frente do time. Eu não assisti o jogo, né? Mas abrimos o placar e deixamos o Náutico virar, um Náutico que vinha de uma sequência sem vitórias, tomando inclusive 2 gols de uma forma bem parecida. Então, essa coisa da mudança do técnico dar um impacto e fazer com que o time, mesmo seja um time inferior, dê resultado,
parece que não vai acontecer com o Mazola. Tudo bem, foram 2 jogos, ainda faltam 9, então tem muita estrada pela frente, mas o impacto inicial não aconteceu. E o pior, se o trabalho de Mazola não der certo, eu espero muito que dê, e para terceiro técnico, sei lá, se ele for demitido daqui a 2 jogos, faltando 7 jogos, é gabaritar e marcar um xizinho no gabarito lá do roteiro da série de rebaixamento de um time. Então, não acredito que a saída, a solução vai ser ainda vir um terceiro técnico para essa série C, que não Mazola. A solução está com Mazola, mas por enquanto nada avançou ainda. Espero que já avance contra o Ipiranga. O terceiro fato, e talvez seja o mais relevante dessa lista que eu trouxe de 4, é que o time é ruim. Por mais que você olhe no papel e compare com times de edições passadas, até com adversários diretos, você pode até dizer, não, olhando o time, olhando o elenco, olhando o histórico desses jogadores, o talento que eles apresentam em determinados recortes do jogo, o nosso time é melhor. O próprio Mazola falou que o time do Confiança não era para estar na posição que tem, mas os números eles são muito cruéis. O Confiança fez 10 partidas na Série C. Em 6 dessas partidas, 60%, mais da metade, ele não marcou um gol sequer. Isso pesa demais. Porque aquele jogo, por exemplo, com o CSA, poderia ser um empate, um pontinho a mais aqui. Poderia ter sido um empate no jogo contra o Floresta, já seriam mais 2 pontos. A gente já estaria ali, talvez ainda na zona de rebaixamento, mas já estaria ali. Tem uma esperança, um horizonte melhor. Mas o time que não marca gols, o time que tem o pior ataque da Série C junto com o São José, é muito difícil a gente achar que a gente vai vencer essas partidas que restam. A gente precisa de algumas vitórias. Eu nem fiz essas contas para a gente não se deprimir mais ainda nesse vídeo. Além disso, é um time que sofreu gols em 9 de 10 partidas. Apenas uma única partida a gente não sofreu gol, que foi um empate 0-0 com o ABC. De resto, em todas as partidas, até nas nossas vitórias, nós sofremos gols. Então é uma defesa muito porosa, uma defesa que ontem não conseguiu segurar sequer um empate com o Náutico jogando fora de casa. Então, olhando esse desempenho horroroso do ataque e uma defesa muito porosa, não tem outra saída a dizer que o time é ruim. Por mais que o técnico influencia bastante nas decisões táticas, na forma de jogo, não dá para entender um time com números tão baixos assim. Se a gente pegar outros times, e mesmo sem técnico, botando os caras para decidir, é capaz de ter um desempenho melhor. Então, infelizmente, a realidade é essa. O nosso time é muito ruim. E para finalizar, bastidores conturbados. Tem uma frase de Mocó, que eu nunca acho na internet para reproduzir aqui, que diz que quando o povo fala ou é ou foi ou tá para ser, desde muito tempo está se falando muito sobre problemas no bastidores, clima tenso, clima tóxico dentro do Sabino Ribeiro. E, enfim, claro que tem verdades, tem mentiras, tem adversários políticos plantando isso, mas o fato é que o ambiente não parece ser dos melhores. São escalações estranhas, afastamento de uma referência como Ítalo e depois ele volta, afastamento e saída de uma referência como Diego Ivo e por motivos não declarados. Com certeza a referência técnica e de liderança não foi conturbado, tentou intervir e não foi aceita a sua intervenção. Enfim, o fato é que todos os dias eu sou marcado em stories, eu recebo o DM no Instagram, eu vejo nos grupos de WhatsApp que tem algum problema no bastidor. É alguém reclamando, é um funcionário, é um jogador que está chegando, é um jogador que está saindo, é um próprio treinador. É muito problema nesses bastidores e parece que realmente o clima dentro do Sabino Ribeiro está hostil. E isso também, lembra do gabarito de rebaixamento, é um dos gabaritos para rebaixar um time na Série C, em qualquer divisão. Você tem um clima hostil, você não tem uma união dentro do time. Porque o time já é fraco tecnicamente, a gente já viu isso.
e ali, e se não tiver nem a união, um jogando pelo outro, se cada um tiver ali para simplesmente cumprir seu contrato, terminar o ano e ir embora, aí, meu irmão, a vaca vai pro brejo. Mike, e diante de tantas notícias ruins, o que fazer? Cara, o mais racional que a gente pode fazer hoje é acreditar na mística do Confiança, que sempre dá um jeito de resolver tudo de última hora, e orar. Porque realmente pensar em outra coisa dentro da racionalidade é praticamente impossível. Então, é orar, acreditar na mística. Mas, dentro do alcance dos seres humanos, já que eu listei algumas coisas que são bem objetivas, eu creio que tem duas coisas que dá para fazer. Não dá para mudar a tabela, não dá para mudar o fato que a gente já usou a aposta de mudar de técnico, então é mexer nesse time. Mazola falou na sua coletiva de apreciação, tem react aqui no canal, que precisava de contratações. Mazola já está para 15 dias ou mais aqui no Confiança e não chegou nenhuma contratação. Eu falei que o time era ruim. E esse time precisa ser reforçado. Eu sei que a grana deve estar curta, mas pior será jogar a Série D. Então, raspa o tacho, faz o que precisar ser feito, mas tem que trazer 1, 2, 3 reforços que chegue, entre e resolva. Tipo Charles aconteceu lá em 2022, quando ele chegou, entrou, resolveu e nos livrou do rebaixamento. O outro fato que dá para mexer, e aí talvez a gente como torcedor possa ajudar, mas não tanto, afinal de contas, torcedor e sócio-torcedor meio que não tem muita voz dentro do Confiança, é distensionar o ambiente. Se existe um problema nesse ambiente, se os jogadores não estão tensionados, os jogadores estão insatisfeitos, se os funcionários estão insatisfeitos, se tem direção insatisfeita, tem que reunir todo mundo, dizer, ó, tá insatisfeito, não tá gostando, pode ir para casa. É melhor pagar o salário de um jogador, mesmo sem jogar até o fim da temporada, do que esse cara tá atrapalhando a situação. É melhor que um diretor, um dirigente, se afaste até o final da temporada e depois retorne, do que ele estar lá e não tá se entendendo com todo o elenco e tá gerando um descontentamento, e tá gerando um cisma que vai atrapalhar dentro de campo. Então, se precisar cortar na carne, que seja cortado na carne. O fato é que não dá para ver as coisas se acontecerem, os problemas se acumularem e nada de relevante seja feito. Sai um jogador aqui afastado, que volta a treinar em separado, mesmo sendo uma liderança e um ídolo, um cara experiente que poderia ajudar na parte mental. Então, as coisas vão acontecendo muito a conta-gotas. A gente precisa de algo urgente, de algo que resolva, e o tempo é curto. Estou gravando esse vídeo em uma terça-feira. Nós temos um jogo importantíssimo domingo contra o Ipiranga. Ipiranga que vem muito bem na competição, está brigando por G8. E a gente precisa desesperadamente vencer o Ipiranga. Até lá, não dá para manter as coisas do jeito que está. Não dá para manter esse trem nos trilhos que estão levando a Série D. A gente tem que fazer uma mudança de rota e essa mudança é para agora. É isso, turma. Esse foi a nosso diagnóstico, né? Não dá para começar a semana, não dá para começar a cobertura do jogo contra o Ipiranga sem pontuar o que aonde nós chegamos, o que nos trouxe até aqui, o que possivelmente podemos fazer. Por hora, eu creio que a nossa parte enquanto torcedor é orar, acreditar na mística, ir ao Batistão, empurrar esse time, porque as outras coisas, mudança no elenco, mudança dentro do ambiente do Sabino Ribeiro, já não tem tanto a ver com a gente, mas vamos sugerir, pressionar para que essas coisas aconteçam também. Deixa a sua opinião aí, dá seu nível de esperança e vamos lá. Domingo todo mundo tem que ir pro Batistão. Sobrou a gente, então que a gente pegue esse time nos ombros e leve como a gente já fez 1 milhão de vezes na nossa história. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e